Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. É o caso de 24% da população brasileira, segundo o IBGE. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre os direitos de quem tem deficiência, entre eles o da acessibilidade. Mas esse é apenas um dos destaques de hoje. Você vai ver também. O Conselho Nacional de Justiça faz reunião anual do Fórum Nacional da Infância e Juventude. A proteção da criança e do adolescente contra a exploração e trabalho infantil também foi tema de um dos painéis dessa manhã. Superior Tribunal de Justiça revoga a prisão domiciliar de Misael Bispo de Souza, condenado a 22 anos por matar a ex-namorada. E ainda, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mantém tramitação de ação penal contra governador do Mato Grosso do Sul no Superior Tribunal de Justiça. Os advogados pediam que o caso fosse encaminhado para análise em primeiro grau. O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje a reunião anual do Fórum Nacional da Infância e da Juventude. O objetivo é discutir e executar políticas públicas de proteção à infância e à juventude entre os órgãos da Justiça. A abertura da reunião anual foi feita pela corregedora do Conselho Nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ela falou da importância dos temas envolvendo crianças e adolescentes que chegam ao judiciário e que devem ter prioridade absoluta. Para ela, a tomada de decisão dos magistrados é uma esperança de mudança de vida para muitos jovens em situação de vulnerabilidade. Como despertar no magistrado, cioso de seus deveres no trato da prioridade absoluta da infância, mas também incessantemente provocado por litigantes em processos em que também há uma prioridade legal, a chama da necessária atenção total a estes casos? Talvez esse seja um dos grandes desafios das corregedorias. A proteção da criança e do adolescente contra a exploração e trabalho infantil também foi tema de um dos painéis dessa manhã. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, citou a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente como exemplos para o mundo na garantia de direitos dos menores. Justiça começa na infância. A era dos direitos positivos. Movimentos de aprimoramento como este dirigidos aos pais e à comunidade, como forma de fazer com que o artigo 227 da Constituição seja entendido não somente como dever de Estado, mas de todos os brasileiros. Durante a reunião, o CNJ lançou o prêmio Prioridade Absoluta para escolher e premiar ações, projetos ou programas voltados à proteção dos jovens, atendendo aos direitos e garantias estabelecidos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O prêmio tem o apoio da Unesco. O Prêmio Prioridade Absoluta consiste em um instrumento que visa selecionar, premiar e disseminar ações, projetos e programas inovadores e eficazes voltados à promoção, valorização e respeito aos direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens. O prêmio será permanente, com periodicidade anual e será voltado para práticas de cunho protetivo e também infracional. Bom, e a reunião do Fórum Nacional da Infância e da Juventude continua agora à tarde e pode ser acompanhada pelo canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. O endereço é este aí que aparece na sua tela. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, para suspender a ação penal contra ele no Superior Tribunal de Justiça. Azambuja está no seu segundo mandato no cargo, foi denunciado por integrar um suposto esquema de recebimento de propina em troca de concessão de créditos tributários durante o primeiro mandato dele entre 2014 e 2016.
No habeas corpus encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de Reinaldo Azambuja alega que o ministro Félix Fischer, relator da ação no Superior Tribunal de Justiça, não teria examinado o pedido para que o STJ reconhecesse que não tem competência para julgar o governador, com base no entendimento fixado pela própria Corte de que a reeleição no cargo seria irrelevante como critério de definição da competência. Com isso, os advogados pediam que o caso fosse encaminhado para análise em primeiro grau. Ao negar o habeas corpus, o ministro Edson Fachin argumentou que o trâmite do procedimento criminal no Superior Tribunal de Justiça não diz respeito à atual jurisprudência do STF. Há, inclusive, precedentes da primeira e segunda turma para manter a prerrogativa de foro por função em caso de reeleição ao mesmo cargo para mandato subsequente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, julgou procedente pedido da cidade de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais, para restabelecer os efeitos de um decreto municipal que solicitava bens de um hospital privado desativado para o enfrentamento emergencial da epidemia da Covid-19. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ao reverter a decisão do TJ de Minas Gerais, considerou que a suspensão dos efeitos do decreto resultaria em risco de lesão à saúde e à ordem pública local, diante do contexto da pandemia do coronavírus. Em seu entendimento, o ministro afirma ainda que a requisição não se mostra desproporcional na atual conjuntura mundial. E na sessão plenária dessa quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar uma ação que questiona o contrato de trabalho intermitente criado pela reforma trabalhista. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta em 2017 pela Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, FENEPOSPETRO. A entidade questiona dispositivos relacionados ao trabalho intermitente da reforma trabalhista. De acordo com a Federação, trabalho intermitente é um contrato em que a prestação de serviço com subordinação não é contínua, alternando períodos de trabalho e de inatividade, podendo ser determinado por hora, dias e meses, sem jornada fixa. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. O julgamento foi iniciado nesta quarta-feira com a manifestação das partes. Para a FENEPOSPETRO, que propôs a ação, o contrato de trabalho intermitente favorece a atividade empresarial e não o trabalhador. Porque o trabalhador só receberá a remuneração quando convocado pela empresa, que utiliza o seu serviço e depois o descarta como se fosse uma mercadoria, violando assim os princípios da dignidade da pessoa humana, do cidadão trabalhador, do valor social ao trabalho, da busca do pleno emprego, da correção das desigualdades sociais e da função social da empresa. O advogado-geral da União sustenta que o trabalho intermitente não contém qualquer inconstitucionalidade, que esse modelo de trabalho vai ao encontro dos objetivos sociais enunciados nos artigos 1º e 170 da Constituição, permitindo maior inclusão de pessoas no mercado formal de emprego. A lei não buscou aumentar o nível de emprego à custa dos direitos dos trabalhadores. Com a máxima vênia daqueles que entendem de forma diversa, é equivocado colocar aqui o debate da precarização da relação de trabalho. O ministro Edson Fachin, relator das ações, julgou o pedido parcialmente procedente. Para o ministro, são inconstitucionais os dispositivos da CLT alterados pela reforma trabalhista, que prevê o trabalho intermitente. Esta modalidade de contrato de trabalho não se coaduna com a dimensão da dignidade da pessoa humana como condição primária de ter direitos, a gozar dos direitos sociais fundamentais, trabalhistas, decorrentes da sua condição de trabalhador. Depois do voto do ministro Edson Fachin, a sessão foi suspensa e deve ser retomada nesta quinta-feira. E você vai ver no próximo bloco, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, vamos falar sobre os direitos dessa parcela da população brasileira. Até já. A
Constituição Federal de 88 surgiu com o espírito de redemocratização. Ao lado dos direitos fundamentais, o Constituinte deu especial atenção à estruturação da administração pública e suas atividades. Definir contornos íntegros para a atuação da administração pública é projeto institucional ininterrupto, e a Constituição Federal Brasileira é um forte pilar nesse importante propósito. Seus 32 anos merecem ser celebrados. Cerca de 46 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, o que representa 24% da população, de acordo com o IBGE. E hoje, dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A gente mostra agora como a legislação brasileira ampara essas pessoas e a importância de garantir cada vez mais a inclusão e a acessibilidade. César tinha 29 anos quando começou a perder a visão. O diagnóstico de degeneração da retina era certeiro. Com o tempo, iria parar de enxergar. Agora, já são mais de 20 anos convivendo com essa limitação. César entrou na luta por mais acessibilidade para os deficientes visuais. Muitas coisas mudaram, tivemos alguns avanços na nossa legislação brasileira, e uma mobilização grande em todo o planeta, na verdade, pela inclusão de pessoas com deficiência. E tivemos muitos avanços tecnológicos, né? Hoje a gente tem acessibilidade no smartphone ou no computador, através de softwares. De acordo com a ONU, aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. No Brasil, esse índice chega a 24%, o que representa 46 milhões de pessoas. E por aqui, de acordo com o último censo, as principais deficiências são visual, motora, auditiva e, por último, a mental e intelectual. Além de lidar com esses desafios, muitas dessas pessoas ainda costumam sofrer com a discriminação e a falta de acessibilidade. Em 2015 foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, e foi um grande avanço na inclusão destas pessoas. O documento, que entrou em vigor em 2 de janeiro de 2016, fixa punições para atitudes discriminatórias e prevê também uma série de avanços em diversas áreas, principalmente na área da educação. Além disso, temos a Lei de Acessibilidade, instituída há 20 anos, que criou normas e regras básicas para facilitar o dia a dia da pessoa com deficiência, como a oferta de rampas de acesso, portas de elevadores com espaço suficiente para cadeira de rodas, semáforos com mecanismo sonoro, e a TV Justiça também tem dado a sua contribuição. Recentemente, produziu uma série de vídeos, O Direito em Libras, que traduz termos jurídicos para a língua brasileira de sinais. A Constituição Federal é a lei máxima do Brasil. É por ela que se organiza a sociedade. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com o diretor do Instituto Luiz Gama e pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, Dr. Camilo Caldas. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação, Dr. Camilo. Boa tarde, você, Rafaela, e todos os telespectadores. Bom, nesse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é uma data para refletir sobre o assunto, não é? Eu acho que é muito importante a gente sempre falar sobre os desafios e sobre os avanços. Temos várias legislações vigentes, mas qual é o principal gargalo para a gente avançar nessa questão da acessibilidade, discriminação? Bom, existem dois lados, né? Um lado é o lado do Estado, em ter uma postura de fiscalização e de exigência do cumprimento das legislações que já existem, e o outro lado diz respeito a nós mesmos, que devemos examinar eventuais preconceitos que nós temos, ideias equivocadas sobre pessoas com deficiência. Cito aqui um exemplo prático, né? É muito comum as pessoas se referir às pessoas com deficiência auditiva como pessoas surdo-mudas, né? Sendo que apenas uma ínfima minoria não tem capacidade para vocalizar algum som, a maior parte deles tem, então é um termo equivocado, o certo seria falar simplesmente surdo, ou então posturas equivocadas para lidar com pessoas nessa condição, por exemplo, no caso das pessoas com deficiência visual,
não saber se portar, por exemplo, uma situação muito comum é a pessoa quer ir pegando no braço da pessoa para conduzir ela a um lugar, o que não é o modo certo, né? O modo certo é oferecer o braço para a pessoa, por exemplo, segurar, indicar a rota que quer seguir. Então, acho muito importante esse lado do Estado e o lado das pessoas entenderem que elas podem ter um desconhecimento sobre isso, até eventuais preconceitos, e, portanto, a pessoa precisa se autoexaminar e tentar obter mais informações para lidar melhor com isso. E quando a gente fala de preconceito, né, acho que é uma questão cultural também aqui no país, essa questão da exclusão dessa parcela da população, pensando no mercado de trabalho, em várias outras searas. Sem dúvida nenhuma. Sobre o mercado de trabalho especificamente, ainda pesa a ideia de que a pessoa com deficiência, ela é menos produtiva, ou contratá-la será um fardo. Existem vários estudos da Organização Internacional do Trabalho que mostram que, pelo contrário, o preconceito ele faz com que empresas se tornem menos produtivas e que isso prejudique a economia do país, porque muitas vezes uma pessoa com deficiência, ela tem a capacidade de ser muito mais produtiva do que uma pessoa que não tem, mas acaba sendo discriminada. Isso prejudica a empresa, prejudica a economia, portanto, a gente tem que revisitar essa questão, entendendo que, para além de uma questão ética, também existe uma questão econômica, né, que traz prejuízo para essas pessoas quando elas são excluídas do mercado de trabalho. As instituições de ensino, elas estão preparadas para receber essa parcela da população, que, segundo o IBGE, nós estamos falando aqui em 24% da população, 10% da população mundial, segundo a ONU, né? É uma parcela, um número significativo, e muitas vezes a instituição de ensino ela não está apta. Sem dúvida nenhuma. Veja, a legislação a respeito desse tema, ela é relativamente recente, se nós pensarmos em termos históricos. E, portanto, esse processo de adaptação, de conhecimento dessas questões ainda está em curso, né? Basta lembrar que há poucas décadas nós verificávamos, por exemplo, a inexistência de acessos físicos para determinados locais públicos. E isso tem sido modificado, mas a gente deve lembrar que a ideia de acessibilidade não é simplesmente se dar nesse nível das instalações físicas. A acessibilidade se dá também por questões atitudinais, né? Questões de atitude e pelo uso de ferramentas que permitam a integração das pessoas. Nesse caso, nos estabelecimentos de ensino, é importante que tanto as pessoas do corpo docente, funcionários e toda a comunidade ligada ao ambiente escolar, e aqui eu falo tanto de escola quanto de universidade, tenham noções a respeito de inclusão e saibam se adaptar a isso. Nada pior do que imaginar que a pessoa com deficiência, ela é que tem que se adaptar, e quando na realidade é o contrário, né? Esses ambientes devem capacitar os profissionais para lidar com pessoas que têm deficiência auditiva, visual, devem ter tecnologias que permitam que a vida de um estudante com alguma deficiência seja uma vida normal, porque, acima de tudo, o que as pessoas com deficiência querem é não serem vistas como anormais. Esse é um conceito muito equivocado. Eles querem ter uma vida normal, tendo apenas as suas particularidades respeitadas pelos demais. Com essa excelente reflexão, eu agradeço demais a sua participação. Conversei ao vivo com o diretor do Instituto Luiz Gama, Dr. Camilo Caldas, que também é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Boa tarde, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, eu quem agradeço. E você vai ver no próximo bloco, o Tribunal Tribunal de Justiça caça a liminar que concedeu prisão domiciliar a Misael Bispo, condenado pelo assassinato da ex-namorada. Os detalhes você confere em instantes. O princípio da dignidade da pessoa humana já vem destacado no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3. Que sem dúvida alguma é o alicerce, é a espinha dorsal de todos os direitos ali estabelecidos. E entre esses direitos, eu quero frisar o dos filhos serem assistidos, criados e educados por seus pais, que está no artigo 229. E nos termos do 227, com absoluta prioridade.
O Superior Tribunal de Justiça cassou a liminar que concedeu prisão domiciliar a Misael Bispo, condenado pelo assassinato da ex-namorada Mércia Nakashima. Quem tem mais detalhes e conversa comigo agora ao vivo é a repórter Fernanda Tavares. Olá, Fê, muito boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A decisão é do ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, e atendendo ao pedido do Ministério Público Federal. O ministro reconsiderou a decisão anterior e revogou a liminar que autorizava a Misael a cumprir a pena no esquema de prisão domiciliar. Os advogados alegaram que Misael faz parte do grupo de risco da Covid-19. Mas nesta recente decisão, o ministro destacou que a unidade carcerária onde ele cumpria a pena não está superlotada e, além disso, cumpre todos os protocolos sanitários de combate à disseminação do vírus. Outro ponto importante é que Misael foi condenado por crime hediondo e isso impede a prisão domiciliar. Em 2013, Misael foi condenado a 22 anos e 8 meses de cadeia pelo assassinato da ex-namorada Mércia Nakashima, em 2010. E esse crime teve grande repercussão na época, quando a polícia, Rafa, encontrou tanto o corpo quanto o carro da advogada abandonados numa represa no interior paulista. Com essa nova decisão, Misael Bispo deve retornar ainda hoje para o presídio de Tremembé, na capital paulista. Rafa. Muito obrigada pelas informações, Fê. Boa tarde mais uma vez. E a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça determinou novo julgamento sobre aplicação da insignificância em caso de improbidade. O recurso especial do Ministério Público Federal pediu rejulgamento pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região de embargos de declaração, no qual houve a aplicação do princípio da insignificância em ato de improbidade administrativa. De acordo com o processo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais celebrou contratos com dispensa de licitação entre os anos de 2005 e 2007 com uma organização social da área de ciência e tecnologia para a elaboração de um plano estratégico no valor de R$ 2.700.000. O valor foi questionado pelo Ministério Público Federal, que argumentou falta de justificativa para os preços e também que os serviços não teriam sido executados diretamente pela empresa contratada. Mas o TRF3 rejeitou a apelação com base na aplicação do princípio da insignificância. Segundo o acórdão, não houve prejuízo material aos cofres públicos e o serviço foi efetivamente prestado. O Ministério Público Federal recorreu ao STJ e alegou que o princípio da insignificância foi aplicado sem a provocação das partes e sem discutir o tema durante o trâmite processual. Para o relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, a ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargo de declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional e, por isso, ele acolheu a alegação do MPF. Por unanimidade, a turma seguiu o voto do relator e determinou a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso. Moradores de 5 cidades da região do Vale do Araguaia, em Mato Grosso, recebem a partir de hoje a expedição Araguaia 2020. E a primeira cidade será Santa Teresina. O projeto desenvolvido pela Justiça Estadual leva diversos serviços à população nas áreas jurídica, de saúde e cidadania. E tudo isso de graça. Inclusão social e garantia de cidadania. Assim é a expedição Araguaia do Poder Judiciário Mato-Grossense, que leva diversos serviços de saúde, justiça e cidadania para moradores da região do Vale do Araguaia. Esta edição terá um formato menor, isso para evitar aglomeração e garantir a segurança de todos, mas sem deixar de atender quem mais precisa. Temos como parceiro INSS, Detran, Polícia Militar, CETASC, todas as partes do Tribunal de Justiça, mediação, conciliação, guarda, alimentos, visita, união fática. Tudo foi pensado de uma forma diferenciada nesse tempo de pandemia. É importante que se frise isso, porque nós vamos seguir todas as normas de segurança e mais, levando segurança à população local e principalmente a todos os profissionais que nos acompanham nessa grande expedição de servir e de fazer uma verdadeira inclusão social. As lideranças municipais aguardam a expedição com expectativa.
O Novo Santo Antônio vai ficar muito contente com vocês, pelo trabalho prestado. Neste momento de pandemia, a gente quer agradecer e desejar que seja um evento de extrema qualidade para Santa Terezinha e para a nossa população. E atenção à agenda, porque a expedição Araguaia da Justiça Mato-Grossense estará no dia 5 de dezembro em Luciara, nos dias 7 e 8 em São Félix do Araguaia, dias 11 e 12 em Novo Santo Antônio e dias 14 e 15 em Cocalinho. E hoje teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. E é para lá que vamos agora falar ao vivo com o repórter Henrique Amaral, que traz mais informações para a gente. Olá, Henrique, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Muito boa tarde a todos. Bom, a sessão de hoje de manhã foi destinada exclusivamente ao julgamento de recursos envolvendo prefeitos eleitos nas eleições de 2020. O primeiro caso vem da cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. E lá, a prefeita eleita agora em novembro era acusada de estar inelegível. Isso porque ela fez uma doação eleitoral superior ao limite legal nas eleições de 2016. Mas os ministros do TSE entenderam que essa doação não seria o suficiente para indeferir o pedido de registro e aceitaram o registro da candidata. Já na cidade de Bom Jesus de Goiás, no estado de Goiás, o candidato mais votado agora em novembro era acusado de estar inelegível porque foi condenado por órgão colegiado por improbidade administrativa dolosa com enriquecimento ilícito. Mas o plenário entendeu que essa condenação ocorreu em 2009 e que o período de inelegibilidade já terminou e, portanto, ele poderia concorrer às eleições de 2020. Já na cidade de Olhos d'Água Grande, em Alagoas, o que aconteceu foi o seguinte: prefeita e vice, as candidatas mais votadas a prefeita e vice nas eleições de 2020 são mãe e filha e também são parentes do prefeito de uma cidade, do atual prefeito de uma cidade vizinha. Então, adversários alegaram que elas estariam inelegíveis por conta desse parentesco. Mas os ministros entenderam que não há irregularidade e que elas poderiam sim disputar as eleições, mantendo o resultado das urnas. Rafaela. Muito obrigada, Henrique, que trouxe os destaques da sessão de hoje de manhã no Tribunal Superior Eleitoral. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que às 14h tem direto do plenário com a transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Thank you.